Eu sou Adebal Bonde Carneiro, nascido na rua Ébano Pereira, 463, filho de Aníbal Borges Carneiro e Odete Bonde Carneiro. Meus avós, a casa onde eu nasci, é Ernesto Bonde e Maria das Dores Pombo Bonde. Maria das Dores é prima do Rocha Pombo de Morretes, grande escritor e grande historiador. Moramos lá com vários outros primos e tios, como Ernesto Cunha e com sua família. E, em consequência disso, o terreno era grande e nós poderíamos nos divertir à vontade. Neste terreno nós tínhamos várias plantas, árvores de laranja, de pitanga, árvore de caqui e outras árvores, cereja e outras árvores que serviam para nós como crianças, onde nós podíamos trepar à vontade e nos divertirmos correndo e brincando, tanto na parte de cima como no porão, que também era alto e nos dava oportunidade de nos escondermos ali. A entrada da casa de meu avô tinha um desnível com uma escada e do lado direito um pé de hortênsia, onde também nos escondíamos. Tinha um jardim muito bonito, feito de várias rosas e várias outras plantas que dão em Curitiba. Brincávamos ali e brincávamos também no Belvedere, porque a casa de meu avô, a parte de cima, nossos vizinhos era família Giglio, com dona Quininha, que volta e meia gritava para os meus pais pelas malandragens que nós estávamos fazendo e pelas artes que nós criávamos. Na parte de baixo era a família Carta, ou músicos, e na frente morava o Budziak, companheiro também mais ou menos da nossa idade, e com os quais brincávamos bastante. Com o Budziak, uma ocasião, porque meu pai trabalhava justamente no laboratório de polícia, laboratório do Estado do Paraná, onde faziam inúmeros exames, principalmente de saúde. E meu pai tinha um carneiro, e que ele criava em casa. Além do carneiro, tinha várias aves, galinhas e uma horta também. Uma ocasião, eu e meu irmão Aníbal, subimos com o Budziak, fomos ao Belvedere, e lá no Belvedere, por artes, vamos dizer assim, eu quebrei a clavícula e voltei outra vez para casa, sem dizer nada para ninguém. Minha mãe só descobriu porque eu comecei a gemer durante a noite, daí é que ela descobriu que eu estava com a clavícula quebrada. Fizemos outras brincadeiras inúmeras, descíamos o morro em remo, nós de um lado, o Budziak do outro, e uma ocasião nós estávamos num bueiro e eu e meu irmão suspendemos a tampa do bueiro. Minha irmã estava com o dedo ali, caiu a tampa do bueiro e foi-se com três dedos de minha irmã. E além de tudo, eu estava ainda cursando o curso primário no Instituto de Educação, na rua Emiliano Perneta, com as professoras Pedrina e Vieira, que foram grandes professoras para nós. Terminado o primário, cursei o secundário no primeiro e metade do segundo ano, no colégio estadual, que ficava também na Ébano Pereira, e meu pai, sistematicamente, nos levávamos ao colégio, ou meu irmão no primário e eu no ginásio. Cursei o ginásio ali no Colégio Paranaense até o segundo ano, passando posteriormente para o Colégio Iguaçu, onde cursei metade do ano. Nessa ocasião, meu pai comprou o Colégio Rio Branco, aliás, o Liceu Rio Branco, no Batel, na pracinha do Batel,
para onde nós nos mudamos. Tivemos ainda uma série de mudanças durante a infância. Uma ocasião, meu pai alugou uma casa na rua Marechal Floriano, lá à frente do hospital, nosso hospital, era naquela época psiquiátrico, e lá ele criava galinha, tinha uma horta, e passou uma situação difícil, porque o governo atrasou durante 10 meses o pagamento dos funcionários públicos. E nós então vivemos, papai vendendo ovos para a vizinhança e hortaliças também para a vizinhança. Nós vínhamos com ele de bonde até a Praça Emiliano Perneta, para depois irmos para a escola. E ele nos pegava na escola e nos levava de volta para o Bacaxiri, lá para Marechal Floriano, lá em frente do hospital. Aí nós nos mudamos posteriormente, as coisas se acertaram, e nós voltamos para a Rua Voluntários da Pátria, onde a irmã dele, Délfica, veio do Rio Grande do Sul com os 4 filhos, e nós morávamos juntos, e sistematicamente íamos no Cine Broadway, que ficava quase em frente. Meu pai, então, nessa ocasião, comprou a casa de meu avô e nós mudamos para Ébano Pereira 463. Na rua Ébano Pereira 463 foi onde meu pai teve a oportunidade de acertar a compra do Liceu Rio Branco, que ficava na pracinha do Batel, ficava justamente a ervateira do Barão do Cerro Azul. Essa ervateira foi vendida para um senhor do qual o papai comprou o Colégio Rio Branco, o Liceu Rio Branco. Esse Liceu Rio Branco ficava de frente justamente para o Parque da Providência, onde eles tinham um clube de alemães, onde eles jogavam boliche. Ali nós tínhamos, vamos dizer assim, participar de várias competições. Nós vivíamos dentro do colégio, então tínhamos a vida todinha regrada pelo colégio. Nós dormíamos praticamente às 9 horas e às 7 horas nós já estávamos tomando conta dos alunos. Tomávamos café, os alunos entravam para estudar, passava até as 10 horas, às 10 horas saíam para recreio, e no recreio nós tínhamos a oportunidade, papai gostava muito de esporte, de treinar corrida e outras coisas assim. Ele conseguiu um terreno ali no Parque da Providência, onde nós jogávamos futebol. Voltávamos outra vez para o colégio, tomávamos banho e voltava para almoçar. E inúmeras foram as vezes em que faltava garçom, e eu e meu irmão servíamos de garçom justamente para servir os alunos que almoçavam no colégio. Com 15 anos, ali na frente do Colégio Rio Branco, a ervateira do Barão do Cerro Azul foi vendida para o Fontana, para a família Fontana, e depois para o Davi Carneiro. E foi o Davi Carneiro quem colocou a estátua do Barão ali na pracinha do Batel, porque o Barão morava da pracinha do Batel, pegado hoje ao Banco Itaú, ele morava ali. E nós continuamos ali durante muitos anos. Ali eu tive a oportunidade dali de terminar o ginásio e fazer o CPUR. Eu saía para ir ao CPUR às 7 horas da manhã, pegava um bonde em frente ao colégio, ia até a Praça Tiradentes, e da Praça Tiradentes ia até o Bacaxiri, onde tinha o curso, o CPUR de artilharia, onde eu tirei o curso de artilharia. Nesse curso de artilharia, nós tínhamos o capitão Emmanuel, e o último instrutor foi justamente o Ney Braga. E o Ney Braga, como instrutor, ele uma vez, ele me chamava de bonde, e ele nos pôs em fileira, nos reuniu e disse assim: o bonde, quando fizer uma coisa certa, eu vou começar a contar as erradas que ele faz.
Isto porque eu trabalhava o dia inteiro e o CPR para mim era uma brincadeira. Porque eu ia lá, artilharia, aprendi um bocado de canhão, essa coisa toda, tiros e dessa forma eu cursei também o curso de artilharia. No curso de artilharia, eu era o tronco da quarta peça, porque os canhões eram puxados a cavalo. E tinha 4 peças, e eu era da quarta peça. E na quarta peça tinha um companheiro meu chamado Castrupe, do Rio de Janeiro, que cutucava o cavalo sistematicamente. Com 15 anos, eu terminei o ginásio e entrei na faculdade de filosofia para tirar pedagogia e didática. Tirei a pedagogia e didática com 18 anos. E nos 18 anos, houve uma modificação de ensino no Brasil e nós passamos do sistema de ensino francês para o sistema de ensino americano. Os americanos, que ao invés de ter uma cultura de ordem geral, eles preparavam os seus alunos para as indústrias. E, em consequência disso, o curso de ginásio era de 4 anos e 3 de científico. Terminando o curso de pedagogia e didática, eu voltei outra vez para o ginásio porque ainda faltava tirar os cursos, o 4º e o 5º ano de científico. Para depois, então, eu prestar concurso para tirar engenharia, tirar química industrial na Escola de Agronomia, Veterinária e Química da Universidade Federal do Paraná. Não era a Universidade Federal do Paraná. Isto porque o governo federal, como não tinha uma universidade ainda formada, a Universidade de Curitiba ela se dividiu em vários grupos, assim como Direito, Medicina, Engenharia e a Faculdade de Agronomia, Veterinária e Química, que ficava justamente no Bacaxiri. No Bacaxiri, novamente, eu pegava o ônibus às 7 para ir até o Bacaxiri e ter aula no Bacaxiri durante a manhã. De tarde eu voltava para o colégio e entrava para dar aula ou servir de assistente para os professores a fim de atender os intervalos entre as aulas. Terminado o curso de Química Industrial, eu fui convidado para ser professor da Escola de Química. E ao mesmo tempo que era professor da Escola de Química, eu tirei o curso de Química 5 anos e eu e meu pai criamos o primeiro laboratório de análises clínicas. Nesse laboratório de análises clínicas, como nós não tínhamos, éramos químicos e os médicos só acreditavam nos médicos em laboratório, o nosso movimento era muito pequeno, então o laboratório deu prejuízo durante 1 ano. Aí nós criamos, meu pai e meu irmão, uma refinaria de sal, que nós tínhamos no fundo do Colégio Rio Branco, porque meu pai já tinha construído o Colégio Rio Branco, onde está hoje o Liceu Rio Branco, pelo seu ex-aluno, Mário de Mari, que também construiu, pouco depois, a minha casa no próprio terreno do colégio. Terminado o curso de Química Industrial, os professores que dirigiam a escola me convidaram para ser professor de Química Inorgânica no primeiro ano da Escola de Química. Então eu voltava outra vez para a Escola de Química para dar aula de Química Inorgânica 3 vezes por semana. E o sistema era o mesmo. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, pegava o bonde e ia até a Praça Tiradentes, da Praça Tiradentes pegava outro bonde e ia até o Bacaxiri, onde eu licionava a Química Inorgânica. Como nós criamos uma refinaria de sal, nessa refinaria de sal nós descobrimos que havia falta de produtos químicos e material de laboratório para o ensino secundário no estado, em Curitiba e no Paraná, razão pela qual a nossa firma começou a comprar e vender
produtos químicos para análise e material de laboratório para os professores de química dos cursos médios de química. Com isso, nós ampliamos então a refinaria de sal e entramos também um pouco na parte referente à revelação de fotografia, porque na fotografia naquela época era feita com produtos químicos, como por exemplo metol, hidroquinona, meta-bisulfito de potássio e outros produtos mais. E nós comprávamos de São Paulo e vendíamos em Curitiba. Inclusive, com a continuidade do trabalho, nós importamos ainda metol e hidroquinona de uma firma da Europa, que depois vendemos para um pessoal do Rio de Janeiro. Com isso, a refinaria de sal, fomos obrigados a estacionar, porque o sal começou a ser refinado no Rio de Janeiro e no Nordeste, que éramos que fabricavam o sal bruto. E então, como eles refinaram lá, o preço deles era de tal forma baixo que nós fomos obrigados a fechar a refinaria de sal. E ficamos então vendendo os produtos químicos para laboratório e para fotografia. Com isso, nós alugamos no Instituto Histórico e Geográfico, na Dr. Muricy, esquina com José Loureiro, uma loja, na loja de baixo, onde nós vendíamos esses produtos direto para o comércio de Curitiba. Nessa loja, nós tivemos a oportunidade de contar com a colaboração de um arquiteto. Nesse arquiteto, eu acho que eu deveria conversar um pouquinho sobre um antecedente. Esse antecedente, eu estava junto com o meu primo, mais do que primo, meu irmão, Dionil Rubem Carneiro Bonde, filho de Delfica Carneiro Bonde. E nós dois fizemos parte de um bloco de carnaval que andava na rua 15 de Novembro e em todos os clubes de Curitiba. Chamava-se esse bloco de Vira-Lata. E não como Vira-Lata, um dia nós entramos no Círculo Militar do Paraná. No Círculo Militar do Paraná estava havendo uma festa de carnaval e numa das mesas estava o capitão Adélio Conte com sua esposa e uma moça chamada Lígia, as duas fantasiadas de ciganas, e eu me encantei com a Lígia. Tanto assim que fiz um versinho para ela. Teus olhos de um verde claro chamaram-me logo a atenção, e um sentimento raro surgiu-me no coração. A Lígia é originária do Rio de Janeiro, filha de Lorisvaldo Teles de Moura e Dona Laíde Queiroz de Moura. E no primeiro intervalo depois do carnaval, em julho, eu fui ao Rio de Janeiro, onde namorei bastante com Lígia, e como o pai dela era daqueles senhores tradicionais, eu só conseguia sair com a Lígia junto com a sua prima Marli. Então eu conheci o Rio de Janeiro com a Lígia e a Marli. Nós percorremos, vamos dizer assim, o Corcovado, Pão de Açúcar, a praia do Copacabana, do centro do Rio de Janeiro, e ela morava justamente na estação do Riachuelo. E nós voltávamos para lá. Passado um ano, eu voltei para lá, nós nos escrevíamos todos os dias. Todos os dias eu recebia a carta dela e ela recebia cartas minhas. Em julho, eu voltei lá outra vez. E nessa ocasião, meu avô estava na casa de sua filha, Delezinha. E eu o convidei para ir até a casa do meu futuro sogro, pedir a Lígia em casamento. Ele aceitou esse casamento desde que ela terminasse o curso de normalista. Mas passaram 6 meses e eu não aguentei. Voltei lá outra vez e casamos
em janeiro de 1949. E fomos passar a lua de mel em Paquetá, onde passamos uma semana. Foi delicioso. Voltamos ao Rio de Janeiro, onde ficamos mais uma semana na casa de meu sogro, Lorisvaldo Teles de Moura e Dona Laíde, e voltamos para Curitiba, ficando na casa de meu pai, que era muito grande, num quarto no sobrado, com os móveis comprados no Paciornik, onde nós tínhamos inteira liberdade. Na casa de meu pai moravam ainda meu primo Dionil Rubem Carneiro Bonde e meu avô Aníbal Guimarães Carneiro. Passamos lá uma boa temporada. Pouco antes, no entanto, eu gostaria de me lembrar de coisas do passado. Isto porque nós brincávamos, por exemplo, da rua Ébano Pereira 463, que meu pai comprou de meu avô. Nós passamos lá algum tempo. Isso quando eu tinha aproximadamente 10 anos. Lá nós brincávamos muito. E uma das brincadeiras que eu gostava de fazer era caçar aranha num gramado de inglesa, onde eu colocava na boca e puxava a aranha para fora, puxava duas e fazia elas brigarem. Como consequência disso, eu acabei fazendo praticamente uma coleção de aranhas em vários recipientes. Um dia meu pai e minha mãe nos deixaram em casa dormindo e saíram, não sei o que eles foram fazer. Na volta, minha mãe voltou e ao chegar na sala de jantar, ela viu uma aranha em cima da mesa. Ela já disse para o meu pai, é besteira do Odebal. E chegou perto da aranha e a aranha estava viva. Como consequência disso, ela acabou quebrando toda a minha coleção de aranha. Continuamos assim durante algum tempo. Um dia, fomos visitar o Bertoldi, que era um amigo de papai e que morava justamente ali no Cajuru, junto ao Colégio Cajuru. O Colégio Cajuru se dividia exatamente ali com duas ruas. A rua Avenida São José e a Avenida Afonso Camargo. Nessa casa, o Bertoldi mantinha preso num cano um mico pequenininho. E em consequência disso, quando meu pai e eles, os mais velhos, entraram, eu fui chegar perto do mico para dar de comer. Quando eu cheguei perto do mico, o mico me avançou e me deu uma mordida. Como consequência, foi uma correria danada e eu acabei tomando 21 injeções na barriga no laboratório de saúde pública do Estado, ali na Rua 15, que ficava no alto da Rua 15. E era ali justamente que eu ia tomar as injeções na barriga. E a minha vida foi sempre assim, criando problema de todos os jeitos. Terminei o primeiro ano de ginásio no Colégio Paranaense, na Rua Ébano Pereira. O segundo ano eu fiquei o primeiro semestre ainda no Colégio Rio Branco. Nós morávamos ali na Rua Ébano Pereira, 463 ainda, na casa comprada de meu avô. E, na segunda parte, eu fui para o Colégio Iguaçu, que era do Alfredo Parodi, onde, jogando basquete, eu acabei quebrando o nariz. Continuamos assim, e meu pai comprou o Colégio Rio Branco do professor Olímpio de Almeida, situada ali na pracinha do Batel, uma antiga ervateira do Barão do Cerro Azul, e que ele vendeu para o Olímpio. E o Olímpio montou ali um colégio interno, onde nós passamos a viver
durante muito tempo. Ali nós aprendemos, eu aprendi muita coisa, inclusive entrando no ginásio, eu terminei o ginásio ali ainda, e como terminei o ginásio, eu comecei a frequentar a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o curso de Pedagogia e Didática, que eu terminei aos 18 anos. No entanto, como houve uma modificação no sistema de ensino, passando do sistema francês para o sistema americano, nós foi criado o científico, e como consequência, eu formado em filosofia, voltei outra vez para fazer o ginásio, fazendo o curso de ciências, curso científico. E nesse curso científico tinha um companheiro que era o Luiz Renato Pedroso, que morava em Foz do Iguaçu. O Luiz Renato Pedroso foi para o nosso colégio aos 7 anos de idade, no primeiro ano do ginásio. E era um rapaz assim espetacular. E ele passou até o científico no Colégio Rio Branco. E a dificuldade dele era justamente voltar para casa nas férias de julho, que era justamente de 30 dias. Porque ele saía do colégio, ia para São Paulo, em São Paulo pegava um trem, ia até Guaíra, em Guaíra pegava um barco e ia até Foz do Iguaçu. E nesse transporte ele levava aproximadamente 10 dias. E em consequência disso, nas férias de julho, não era vantagem, porque ele levava 10 dias viajando para Foz do Iguaçu e 10 dias voltando outra vez para Curitiba. E em consequência disso, ele passava as suas férias de julho no internato. Nós morávamos no próprio colégio. E em consequência disso, a família inteira trabalhava no colégio. Nós levantávamos às 6 horas da manhã, fazíamos as nossas necessidades e íamos acompanhar os alunos que levantavam às 7. Levantavam às 7, faziam as suas necessidades, iam ao pátio e entravam outra vez para tomar o café da manhã. Logo em seguida iam para a sala de aula, onde passavam 2 horas estudando, seguia-se um intervalo de mais 2 horas, onde eles iam para o pátio e voltavam outra vez para almoçar. Novamente, nós almoçávamos junto com ele, comendo a mesma comida que eles comiam. Inúmeras foram as vezes que faltava garçom e eu e meu irmão acabávamos servindo de garçom para os alunos do colégio interno. Gostava, nessa ocasião, de me lembrar dos professores que me marcaram muito. A professora Lígia Carneiro, que dava português, o professor Gastão e o Ciro Cunha Pereira, os 2 estudantes de medicina, e um dava história e outro geografia. Guilherme Vanderlas, que como estudante de medicina, nos ensinou a abrir a barriga dos sapos para vermos o coração bater. Como consequência disso, eu comecei a matar uma porção de sapo só para ter a satisfação de ver o coração do sapo batendo. Ao mesmo tempo, ele nos ensinou e disse que se nós pegássemos um frango e capássemos o frango, ele crescia mais e, em consequência disso, o seu peso seria maior e com um lucro maior. Meu pai ainda pegou Hamilton Saporsky Daulin como professor de educação física, porque ele era campeão do decathlon sul-americano. Como treinador de futebol, foi o meia-esquerda Zinder Lins, do Clube Atlético Paranaense, e pai do Sérgio Marcondes Machado. Numa festa de julho, o Debal, Sérgio Marcondes Machado, Wilson Galvão do Rio Apa e Jackson Nascimento, os 3 moravam em Antonina. E nós fomos passear, eu e o Dionil, que é meu primo,
fomos passar as férias de julho durante 10, 15 dias em Antonina. Foi maravilhoso. Num domingo, o seu Antônio, pai do Jackson Nascimento, nos convidou para sairmos de barco. E nós fomos de barco até Cacatu. No Cacatu era uma colônia de portugueses, onde nós brincamos bastante e marcou muitíssimo a minha vida. Em 1941, meu pai comprou a de Francisco Erlache um terreno com 30 mil metros quadrados ali no Batel. Nesse terreno, ele convidou o seu aluno, Mário de Mari, para construir o Colégio Rio Branco, que ainda hoje está lá. Nesse colégio, ele construiu uma cobertura para nós jogarmos basquete e vôlei. Tinha também um campo de futebol de tamanho normal, tinha uma horta onde se plantava muita coisa, e na parte de baixo, onde havia um bosque, ele pôs uma vaca onde nós tirávamos o leite para o colégio. Terminado a faculdade de filosofia, eu fui obrigado a voltar outra vez para fazer 3 anos de científico. Então foi aí justamente que eu conheci o Luiz Renato Andrade Pedroso. Terminado o científico, eu entrei na escola de Química, no JuVV. Então eu, para ir até lá, eu pegava um bonde às 7 horas da manhã, ia até a Praça Tiradentes, pegava outro bonde para ir até o Bacaxiri, onde ficava a escola. Um dia, na escola de Química, os professores não apareceram, não sei por que razão, então eu e o Edmir Rocha e o Carlos Zei fomos até o Clube Thalia, que ficava ali no Bacaxiri também. O Carlos Zei e o Edmir desceram num escorregador que tinha na piscina. Eu fui fazer a mesma coisa e nesse escorregador, ao invés de eu sair do escorregador, eu levei o escorregador comigo. E como consequência disso, quebrei o cóccix. Voltei para casa de pé, no bonde, desde o Bacaxiri até o Batel, na nossa escola. Quebrado o cóccix, eu não parei de ir para a aula e de qualquer outra atividade. A única coisa que eu fazia era diminuir justamente a minha movimentação. No entanto, nessa ocasião, houve a Olimpíada Universitária, que foi organizada por um companheiro nosso. Fizemos a Olimpíada Universitária, eu com o cóccix quebrado, nós tínhamos só 6 elementos para jogar em vôlei. E, em consequência disso, eu era cortador porque saltava muito bem. Então, como cortador, meu levantador era Aloysio Manso Silva. O Aloysio, então, só dizia assim para mim: "Pô, Odebal, você pula como se fosse uma mulher grávida." No biênio de 47 e 48, fui eleito secretário executivo da União Paranaense dos Estudantes, sob a presidência de Euséias de Castro Neves. Nessa ocasião, nós conseguimos criar um restaurante universitário que foi instalado no passeio público e usávamos uma parte da comida trazida pelos veterinários em galinha e algumas vezes porcos e carne de vaca no próprio restaurante universitário. E criamos também uma casa do estudante universitário na Boca Maldita, num prédio do Ivo Leão. E quem nos ajudou nesse trabalho foi a mulher do governador Moisés Lupion, a dona Hermília Lupion. É interessante também anotar que durante esta Olimpíada, eu, o Carlos Zei, o Tadei e o Machuca conseguimos nas provas de 4 por 100 e 4 por 400 quebrarmos o recorde universitário. E como eu saltava bem
e fazia uma parte de outros esportes. Eu corri 110 como barreira, tirando o segundo lugar. Saltei altura e saltei também em distância, fazendo alguns pontos para a escola de Química. No terceiro ano do curso de Química, entrei para o CPUR, porque era obrigatório naquele tempo você fazer o CPUR para poder terminar o curso universitário. No CPUR, eu tirei artilharia. E a artilharia ficava também no Bacaxiri. E eu ia ao Bacaxiri também, intercalava com a universidade, eu ia também de bonde, né? E como eu gostava, eu fazia bem esporte, acabei sendo a quarta peça do nosso grupo. E tinha um meu amigo que se chamava Paulo Castrupe, e que vivia cutucando o cavalo e me obrigando a me segurar. Mas como eu montava bem, não tinha problema nenhum, né? E o meu último comandante no CPR foi o Ney Amintas de Barros Braga. O Ney, numa ocasião, ele colocou todos nós em forma e fazendo a crítica de cada um de nós como aluno do CPR. Quando ele chegou na minha vez e que ele me chamava de bonde, ele disse para todo mundo: quando o bonde fizer alguma coisa certa, eu vou começar a contar as coisas erradas que ele faz. Terminando o curso de Química, eu fiz um estágio no Laboratório Geral do Estado, na Rua Baldino do Amaral, justamente porque, em combinação com meu pai e meu irmão, nós criamos a firma Bonde Carneiro e Companhia Limitada. E a primeira coisa que Bonde Carneiro fez foi justamente comprar um laboratório do Alvim, que era amigo de papai, onde nós levamos um ano. Como estava dando prejuízo, nós partimos para fazer uma refinação de sal que nós fizemos no fundo do colégio. Essa refinação de sal, nós comprávamos sal bruto do Nordeste ou do Rio de Janeiro e fazíamos o refino dele. E vendíamos numa Juvacatre, que era uma caminhonete que meu irmão pegava os sacos de 60 quilos, embalados, e ia vender nos armazéns em volta de Curitiba. E como a evolução das salinas do Nordeste e do Rio de Janeiro evoluíram, eles começaram a refinar sal no Rio de Janeiro e no Nordeste. Como consequência disso, nós começamos a sair da refinação de sal. Nesse entretempo, eu, como professor de Química, ainda como professor de Química, nós começamos a vender material de produtos químicos para os colégios, a fim de que os professores de Química tivessem facilidade para fazer as suas experiências. Evoluímos um bocadinho mais quando nós verificamos que os fotógrafos, durante a sua fotografia, eles compravam produtos químicos. Alguns deles importados da Europa, que eram como, por exemplo, metol, hidroquinona, metabisulfito de potássio. E nós achamos interessante começar a reembalar estes produtos para vender aos fotógrafos. E as coisas evoluíram de tal forma que nós acabamos alugando a esquina do Instituto Histórico e Geográfico, e montamos ali uma loja. E essa loja nos deu bastante evolução. E, inclusive, uma das coisas que nós fizemos foi comprar essências de perfume e colocar no álcool de cereais e vender com um preço muitíssimo mais baixo. E ensinávamos, inclusive, as moças e as senhoras a fazerem o perfume em casa. Eles compravam um vidrinho de perfume, compravam 1 litro de álcool, misturavam o perfume no álcool, colocavam durante um mês e depois passavam a usar. E isso nos permitiu um crescimento bastante. Em seguida, nessa sequência, nasce
A Miriam, que foi a segunda filha, porque a primeira morreu de hidrocefalia com 7 meses. Nasceu a Miriam no São Lucas, por parto cesariana, e a Magda, no ano seguinte, também de cesariana. E nesse período, o Mário Ademar construiu o Colégio Rio Branco. E uma coisa curiosa é que quando eu terminei a escola de Química, já no ano seguinte, o reitor, o diretor da escola e o seu assessor, que era o Spitzner e o Kibiller, me convidaram para dar aula de Química Inorgânica no primeiro ano da escola de Química. Então eu comecei a trabalhar já na escola de Química. Passado 3 anos ou 4 anos, morreu o meu professor Tufi Salum, que foi meu professor no ginásio, depois no científico, e que agora foi professor também na escola de Química. E aí então os diretores da escola de Química me pediram para dar Química Industrial de Química no último ano da escola de Química. E eu, como a firma estava andando, eu procurei, na realidade, cada vez mais me preparar para poder melhor dirigir a firma. Então eu fiz todos os cursinhos que apareciam em Curitiba sobre administração. Inclusive a administração de empresa, segurança do trabalho, higiene, segurança, administração de pessoal e assim por diante. Até que em 1955 eu tive a oportunidade de ir fazer um curso na Fundação Getúlio Vargas de administração de empresas durante 3 meses. Quando voltei de lá, lamentavelmente, o professor de economia da escola de Química tinha morrido e os professores e o diretor me pediu para dar economia. Lá fui eu dar economia também, né? Então eu dava economia. E na economia eu tive a oportunidade de participar das 5 universidades volantes criadas por Durval Pacheco de Carvalho. Em 1958, eu fui admitido como sócio da American Management Association. Nesse ano, eu fui paraninfo também do curso de administração de empresas proporcionada pelo SENAC, tendo como colegas Enzo Júlio Poleto, em mercadologia, e João Carlos Ackenberg, que lecionava finanças. E eu lecionava administração. Em 1959, de 4 a 10 de novembro, fiz o curso de Extensão Cultural de Relações Públicas. Em março de 59, lecionei o curso de Técnica de Administração de Empresa no SENAC, repetindo o curso em março e maio de 1960. Nesse ano eu participei do 14º Congresso Brasileiro de Química. Em 1961, fiz o curso de Liderança de Conferência, promovido pela ESSO Brasileira de Petróleo. Fiz o curso de Extensão Universitária em Aços Especiais na Universidade Federal do Paraná. Participei com um professor sobre economia industrial nas universidades volantes. Em 1962, fiz o curso avançado de Gerência Geral, organizada pela Management Center do Brasil, passando o primeiro seminário sobre meios de comunicação no ensino superior. Fiz o curso também de Análise e Interpretação de Balanços Contábeis em 1963. Em 1963, fui nomeado pelo governador do estado como diretor do Departamento de Estatística. O Departamento de Estatística, na época que eu entrei, tinha única e exclusivamente a função de recolher os dados estatísticos do estado. Como eu estava trabalhando
com estatística de banco também, e um dos bancos me ofereceu que ele me forneceria papel e forneceria tinta se eu publicasse todos os meses a estatística bancária do Estado do Paraná. Eu fiz isso e, como consequência, eu fui convidado, estava me saindo bem, fui convidado em 1963 a assumir a diretoria de despesa fixa, porque a mesma estava numa fase muito difícil e, inclusive, era denominado prisão de mulheres, porque todas as professoras que não estavam dando ou tinham problema com a administração escolar iam para o departamento de despesa fixa. Eu passei no departamento de despesa fixa durante 3 anos. Quando eu entrei, nós tínhamos 220 funcionários e trabalhávamos de manhã, de tarde e de noite. Dirigindo a despesa fixa, eu não sabia nem o que era despesa fixa. Como consequência disso, eu cheguei na despesa fixa, me apresentei como sendo nomeado diretor da despesa fixa e convidei os chefes de divisão a uma reunião, onde eu expliquei que eu não conhecia nada de despesa fixa, eu não sabia nem o que era. E a despesa fixa nada mais é do que o pagamento dos funcionários públicos do Estado do Paraná. Então eu fiquei ali e eu pedi a eles a colaboração, que eles me indicassem uma secretária executiva. E me indicaram a Eunice Cidreira, aliás, de grande competência e espetacular, fantástica, me ajudou barbaramente. E, como eu era administrador, eu chegava no departamento e visitava o departamento inteirinho, verificando cada departamento, cada divisão, o que é que estava fazendo, como é que estava e qual era o problema. E como consequência disso, as coisas começaram a andar um pouquinho melhor. E nessa melhoria, eu cheguei a criar 2 casos, um seríssimo, que foi eu passei na mesa de um chefe de divisão e a mesa dele estava completamente lotada de relatórios. E eu perguntei para ele, como é esse negócio de relatório? Não pode ficar assim, pô. Eu não consigo admitir que os relatórios fiquem presos na chefia da divisão. Ele me respondeu, pode ficar sossegado, professor, porque em uma semana eu liquido com todos. E eu esperei uma semana. Quando chegou no fim de semana, eu fui lá e perguntei para ele, onde é que estão os relatórios? Despachei todos, professor. Como despachou todos? O que é que você fez? Não, eu pus simplesmente na parte de baixo ao setor responsável para informar e devolvi todos os relatórios para as escolas para que eles me dissessem como é que estava. Eu não... Foi a única ocasião em que eu perdi o controle. Eu virei para ele e disse, alto, porque todos eles trabalhavam em conjunto, né? Então eu disse para ele, lamentavelmente, mas você é burro, rapaz, porque todos esses relatórios vão voltar para você outra vez. Perdi um belo funcionário, porque ele saiu da despesa fixa, nunca mais eu ouvi. E continuamos trabalhando assim, e como o volume de processos era muito grande, e a maioria das coisas eu é que tinha que assinar, eu entrei em contato com o Véspero Mendes, que era o secretário de administração, e pedi a ele que ele me nomeasse alguém que fosse só para assinar os relatórios. E ele me indicou Ariodante Ribeiro, que foi para lá só para assinar os relatórios. Terminado o trabalho, na despesa fixa, em 1966, eu estava com 170 funcionários. Eu comecei com 220, eu estava com 170 e só trabalhava de manhã e de tarde. Quando o Paulo Pimentel assumiu, não me agradou,
e eu saí do Estado.